Boa noite, boa noite, sejam bem-vindos. Meu nome é Carolina, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, trabalho também com orientação de carreira e profissional. E esse é um quadro que a gente chama de Você Faz o Quê? Onde eu entrevisto profissionais de áreas diversas e essas pessoas vêm contar para a gente como que é a carreira delas, como que eles chegaram até onde eles chegaram, quais os caminhos percorridos, tanto para dar maior visibilidade ao que aquela carreira, aquela função faz, quanto para ajudar aquelas pessoas que estão de fato em busca de uma recolocação, transição de carreira, busca por orientação profissional. E hoje a gente vai convidar o Carlos, eu vou convidar ele aqui para participar conosco. Deixa eu chamar ele aqui. Olá! E aí, Carol, tudo bom? Ei, nossa, adorei o visual aí. Tudo bem? Obrigada por ter vindo. Eu Tudo. estou super De ansiosa. nada, que isso? Carlos, eu ia contar aqui o que eu conversei com você, antes de deixar você se apresentar e falar você faz o quê. Que quando você me contou que trabalhava com 3D, a primeira coisa que veio na minha cabeça era Toy Story, Pixar e desenhos do tipo. E aí a gente vai ter a Sim, oportunidade hoje de desmistificar isso também, né? Então, com seja muito certeza. bem-vindo e eu vou te dar assim, vou começar com a pergunta clichê, que é, Carlos, você faz o quê? Boa noite, obrigado, Carol, pela oportunidade, tá? De estar falando um pouquinho aqui da profissão. E isso não está muito longe, não, né? Na verdade, assim, eu trabalho com computação gráfica, eu acho que a inspiração e a motivação veio daí das animações, dos videogames, e tudo começou disso, né? E acabou que eu fui indo para um lado um pouco diferente, que eu trabalho com animação, mas para um mercado de engenharia, apresentação de produtos, um mercado um pouco não tão convencional dentro da animação. Mas é isso mesmo, assim, a gente através da animação, apresento projetos, produtos, E e você já conhecia é essa isso área? mesmo. Você falou que Eu começou não como conheci, é, eu não conhecia. Na verdade, assim, o primeiro contato que eu tive com a computação gráfica foi um amigo meu que falou: Olha, tem um programa aqui, chama 3D Studio, você já viu, Carlos? É legal, dá para fazer joguinho, dá para fazer um monte de coisa. Ah, não vou mexer com isso não dá em nada não, esse negócio é chato. Aí, curioso, eu fui lá, abri o programa e fechei. Falei, não quero saber disso. Fiquei uns meses sem abrir, depois voltei, comecei a me interessar um pouco pelo assunto. Eu ganhei umas revistas que tinham alguns profissionais do ramo e tudo, comecei a ler, me interessei, e aí fiz uma mesa de ping-pong em 3D e falei, nossa, quero trabalhar com olha. isso. Adorei. E você tinha quantos anos? Quando foi isso? Eu tinha mais ou menos, acho que talvez 16 anos, 15, Olha. 16, E era um amigo que já por estava aí. nessa área ou não? Ele por Ele, acaso. na verdade, ele estava experimentando, né? Ele achou, ele queria trabalhar com games, tinha essa vontade, tudo, começou a pesquisar e aí me apresentou. E aí eu falei, isso aí não dá em nada não. E E para aí ele, deu ele hoje no que deu. trabalha com isso ou não? Você que seguiu. Trabalha com isso também. Trabalha com isso Ai, também. e aí, Carlos, porque assim, a partir do momento que você fez a mesa do ping-pong e quer trabalhar com isso, você não conhecia o caminho que teria que seguir ainda, né? Para tornar isso uma Sim, profissão. justamente. Aí, assim, como eu tenho uma facilidade, assim, que vem de infância, assim, com inglês, com internet, computador, comecei a pesquisar, né, na internet a respeito da profissão, tentar entender como é que funcionava, fazer alguns tutoriais. Não tinha muito material, né, em português praticamente não existia, então tinha que procurar os materiais em inglês mesmo. Comecei a correr atrás e comecei a fazer os projetos pessoais, né? Ilustrações, animações em geral, para poder desenvolver, né, habilidades na área. E aí a coisa foi andando, assim. Comecei a ter algum destaque assim, a nível nacional, internacional, e aí a coisa foi Olha que encaminhando. legal.
E como é que foi esse caminho, assim? Porque você começou a estudar muito por conta própria, né? Sim. Desenvolvimento, etc. Mas hoje eu acredito que tem muito mais recurso, mas naquela época você tinha curso técnico para fazer? Tinha algum curso superior que você podia seguir? Como é que era? Não, não tinha. Eu, na verdade, eu fui nesse caminho bem autodidata mesmo, né? Procurando os materiais que tinham na internet. Não tinha YouTube na época, então tinha que ler mesmo, né? Tinha que ler o Como que a manual gente... do programa, tinha que ler o manual do programa, tinha que ver, né, o trabalho de outra pessoa. Às vezes a pessoa estava conversando sobre aquele assunto e aí você pegava alguma coisa e tentava aplicar e replicar no seu trabalho. Uhum. Então, o caminho foi mais ou menos esse. Ai, legal. E aí, quando você fala assim de ter um destaque nacional, etc., como que isso começou? Assim, qual foi o caminho? Como que você atingiu essas pessoas que te levaram a esse destaque? Nessa época que eu comecei, tinham poucos canais, assim, não tinha tanto essa questão de rede social, né? Tava começando, acho que nem existia Orkut, mas existiam fóruns, né, do assunto, canais de Mirk, né? Não sei se você conhece, que é tipo um chat, é uma coisa bem nerd mesmo, assim, quem for nerd e estiver assistindo vai tá sabendo. E nesses canais tinha os profissionais da área que aí você postava o seu trabalho, tinha o feedback e comentava o trabalho dos outros. E aí fui trocando experiência, fui trocando informação e fui aprendendo, né? E aí você teve essa inserção no mercado, de fato, né? Isso, aí eu comecei a fazer alguns trabalhos pessoais assim com uma relevância, né, com uma qualidade assim elevada assim, né, no nível nacional, internacional. E as pessoas começaram a me notar, né? Tinha alguns portais também do assunto, eu mandava minha arte para lá, e aí é como se fosse uma galeria, né? Então Aham. esse portal podia aceitar ou não. Então várias vezes eu mandei e eu não foi. Mas em Aham. algumas vezes foi. E aí nessas vezes que passou e tudo, e no crivo deles lá e tudo, foi muito bom para mim, porque você tem um feedback internacional, né? Comunidade bem maior. E já era voltado para essa questão de produtos de engenharia, como você disse. Não, na verdade, igual eu te falei, quando eu comecei, a minha ideia era trabalhar com games, com filmes, e então meu portfólio ele era voltado para isso. Então, assim, Uhum. só para poder contextualizar, assim, os trabalhos que deram uma certa visibilidade, eu fiz uma pin-up, né, só que em 3D. Uhum. Pin-up aquelas ilustrações dos anos 70, anos 60, que são mulheres de mini saia, na lanchonete, igual o Eds, por Ah, exemplo. legal. Né? Tipo, e fiz o Seu Madruga em 3D. Né? Olha, Eu sempre gostei de Chaves, eu tudo falei, vou fazer o Seu Madruga. Fiz o Seu Madruga e aí deu super bombou. certo. Assim. Bombou, porque Eu ia né, falar, no México ele faz muito sucesso, né? Aqui no Brasil também. Então, esse ficou legal, porque ninguém nunca tinha feito o Seu Madruga, uma caricatura em 3D do Seu Madruga, então foi uma coisa que me deu bastante visibilidade na época, tanto a que Pinap quanto o legal. Seu Madruga. E E foi aí, legal porque eu ficava mandando tanta coisa para lá, que quando eu consegui entrar, vamos dizer assim, né, chamava 3, chama ainda, não existe 3D Total, que é o site, eu consegui ter 2 trabalhos na página principal. Porque assim, olha eram que legal. seis trabalhos que apareciam, sempre 6 trabalhos. E aí apareceram, como eu consegui entrar com 2, apareceram 2 trabalhos meus na, na A página página principal. principal. Isso. Ai, que bacana. É como se você bombasse de uma hora para outra, né? Ficou famoso de uma hora para outra. Fiquei famoso na internet, justamente. E aí, me conta, você falou outra coisa também que eu achei interessante antes até. Você é designer gráfico e trabalha com Sim, computação gráfica. Qual que é a diferença? isso. É porque é o seguinte, o designer gráfico ele trabalha mais com criação de marcas, identidade visual, né, branding. E a computação gráfica é mais voltada para animação, ilustração 3D. Então, assim, a computação gráfica, né, ela utiliza o computador para gerar essas imagens em Sei. 3D.
Ah, E assim, quando eu comecei a procurar, assim, depois que passou essa, né, com 16 anos eu comecei, né? E aí com 19 anos, ou 18 anos, não lembro, eu entrei na faculdade. Só que a faculdade, quando eu fui pesquisar, eu queria fazer uma formação em computação gráfica, mas não existia. E hum, aí eu falei, o que mais se aproxima da minha área? E na época era o design gráfico. E aí eu procurei uma formação em design gráfico, que para mim foi muito bom, porque tem muitos fundamentos que eu uhum. aplico na minha profissão. Eu não trabalho como designer gráfico, não crio marca, não crio identidade visual, sinalização, nada disso, em mídia impressa, mas os fundamentos do design gráfico eu conseguir trazer para a minha profissão. Então, assim, eu formei em design gráfico, né? Então, assim, qual que é a sua profissão, assim, de colocar no documento, design gráfico. Mas eu Ah, sou designer gráfico? Não sou designer gráfico. Né? é formado. Eu sou formado em design gráfico. Assim, me considero um empresário que trabalha com computação gráfica. Legal. Isso que você está trazendo é muito importante, porque tem muita gente que faz um curso superior que difere da atuação atual. E a pessoa acha que perdeu Sim, tempo, às vezes, que não aproveita, mas a gente sempre traz, né, aqueles fundamentos e aquele aprendizado de alguma forma naquilo que a gente faz no dia a dia. Isso traz um diferencial, né? Você percebe esse diferencial justamente. dos outros profissionais que não têm essa formação? Com certeza. Com certeza. Acho que vários fundamentos aí do design gráfico, né, eu consigo trazer para a computação gráfica, isso faz diferença no meu trabalho, sem dúvida. Muito bacana. O Laerte, ele mandou assim, mostra aí, quando você estava falando do seu Madruga, só que não dá para Eu vou mostrar fazer o ali. seguinte, eu vou entrar aqui, ó, eu vou entrar no site aqui, vou tentar virar o telefone para ver se vai dar certo, tá? Eu não prometo, não. Então Vamos deixa ver eu se ver dá. aqui. Dom Ramon, 3E total. Vou até colocar no 3E. E o legal desse 3E total é que você ganha até um troféuzinho, então você podia colocar no site. É Olha que muito legal. bacana mesmo, sabe? Então foi muito bom para mim. Acho que eu vou conseguir aqui, ó. Consegui, eu vou É, tentar virar a aí, câmera aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo, ó. Consegui. olha lá, olha que legal. Aí o seu Madruga. Muito. E como que funciona, Carlos? Quando as pessoas usam essa imagem, é como se elas pagassem algo para você também como direito autoral? Não sei se eu estou usando os termos corretos, tá? Não, não, na verdade não. Na verdade, assim, eu que teria que pagar o direito autoral para o seu Madruga, teoricamente, né? Também, né? Mas aí, como é um trabalho que não tem nenhum fundo comercial, né? É totalmente autoral, então não tem esse tipo de problema. Não tem esse tipo de entrada, né? Não é assim que funciona. Não, eu não estou usando esse trabalho para poder. Eu não estou vendendo não estou vendendo a ilustração do seu Madruga, né? Está numa galeria, mas ela não Entendi, está à venda. Ela é só uma entendi. exposição. Então é um Uhum, trabalho, né, autoral. Então não tem esse tipo de entendi. Não, problema, não. legal. Legal. Eu não estou perguntando isso até para as pessoas mesmo que estão vendo a primeira vez, não sabe como é que funciona, sabe? Essa questão do Claro. monetizar também o trabalho, sabe? Porque hoje você, como Sim, empresário, é tratado pelas empresas para poder produzir dentro daquele direcionamento que eles te dão, certo? sim, E qual que é o tipo exatamente. de projeto, etc.? Como que você entra? Em que momento que você entra? É assim, como você tá, desculpa, a pergunta para mim não ficou muito clara. Você pode repetir? Como é que chega a demanda para você? Como é que a É, demanda das empresas... hoje em dia, né, a demanda chega para mim, assim, é aquela coisa, um trabalho que puxa o outro, assim, eu não tenho um trabalho de venda, eu não tenho um setor de venda. O próprio trabalho se vende, né? Então, Aham. assim, eu comecei a fazer, o primeiro trabalho que eu fiz, assim, da área que eu mais faço hoje, que é visualização de projetos, foi um trabalho para uma empresa que trabalhava com carbonização. Pegava o eucalipto lá e transformava em carvão. Uhum. E aí esse trabalho foi puxando vários outros trabalhos e assim, hoje em dia eu atendo clientes grandes assim, como Vale, Samarco, grandes mineradoras, empresas de engenharia, empresas de projeto de engenharia. Então assim, Ah, hoje eu acabei legal. focando um pouco nesse mercado da engenharia e de produtos. Né? E o produto foi a mesma coisa também. Fiz um produto, outro cliente que tem um produto gostou e quis fazer, e aí a coisa foi
Um puxa o Olha, outro, assim, o trabalho se vende. é, olha que interessante, você começou com essa ideia de games e aí as coisas foram acontecendo. E uma característica interessante é estar aberto de fato, né, a essas oportunidades e não focar numa coisa só, porque as oportunidades são muito grandes, né, são múltiplas. Eu acredito que tem muitas outras além dessa, né, dentro dessa profissão. Com certeza, é muito, muito, muito amplo o mercado. Assim, mas é E muito amplo mesmo. o que você traz de outros exemplos de atuação com essa Assim, formação? pode trabalhar com uma animação, por exemplo, para a área médica, é um Hum, exemplo, né? Uma computação gráfica, né, para a área médica, é, games, filmes, animações, comerciais de televisão. uhum, Hoje em dia, né, essa questão de redes sociais aí, mídia social, mídia digital, uhum. que mais? Pode prototipagem de produtos, né? Olha Então que você legal. pode fazer um modelo 3D que na verdade é um modelo que vai servir para poder criar um protótipo e fazer um produto. Uhum. Realidade virtual, realidade Ó, aumentada, uhum. né? Então Ou assim, o seja, é uma leque, profissão. sim, eu acho que é do presente já. É, A gente já, a gente, ela era do futuro há 10 anos atrás. Mas eu acho que hoje em dia é o presente, né? Cada dia mais a gente está cercado por essas realidades virtuais, realidade aumentada, e eu acho que a tendência é cada vez aumentar mais, né? Cada vez é tem mais isso. demanda. É uma tendência que tende a aumentar a necessidade desse profissional no mercado, cada vez mais, né? Provavelmente quando você Sim, começou não era comum. sim. E assim, a gente está falando assim, igual eu te falei, eu acabei focando em apresentação de projetos de engenharia. Então, assim, eu estou no mercado que a gente pode trabalhar com games e cinema, que são duas indústrias gigantescas, mas eu estou atuando num outro mercado que minério, que também é uma super indústria, né? Então, Uma dentro, superpotência. exatamente, dentro da computação você consegue atuar em outros ramos bem grandes, assim, né? Medicina, igual Aham. eu pontuei aí. E você estava contando que, assim, quando você começou não tinha muita essa visibilidade. Como é que foi para a família, etc? As pessoas viam como uma profissão? O Carlos está seguindo um meio. As pessoas achavam assim, ah, ele fica brincando no computador o dia inteiro, né? É mais ou menos isso. Sim, Mas vai depois, computador. fica lá, fica no computador o dia inteiro, esse menino, não sei o quê, vai fazer outra coisa, sai do computador. Mas eu vejo que assim, essa dedicação que eu tive no começo foi recompensada, né? De certa forma, porque eu consegui ter um arranque bom assim na minha área de ficar focado. Eu fiquei talvez assim, dos 16, talvez, dos 16 até sei lá, os 22. Fiquei muito, muito focado mesmo. Eu ficava, realmente passava assim, com certeza mais de 12, 13, 14 horas no computador. E aí Tem que isso gostar muito do que faz, né? E é tem que, isso. tem que gostar muito, tem que gostar É isso. muito. E como é que é essa rotina? Você falou aí das 12 horas que você passava naquela época e hoje, como que é? Porque é uma Eu, profissão solitária ou não? Assim, também, já juntando várias perguntas em uma. desculpa, Carol, picou um pouquinho aí na última. Não, é porque eu juntei duas perguntas em uma. Eu perguntei se é uma profissão muito solitária, que você falou desse cara de 12 horas no computador e etc. Junto com o que é a sua rotina, sabe? Como que funciona Sim. aí? Assim, solitária não, porque você está sempre conversando com alguém, né? Hoje em dia, assim, com essa questão, tanto de pandemia, até antes mesmo, já era uma coisa, é um trabalho virtual, né, na frente do computador, mas você lida com muitas pessoas. Não só com os colaboradores, né, que eu tenho, como também com os clientes e tudo. Então, o tempo inteiro você está em reunião, você nunca está sozinho. E você sempre está procurando pedir uma ajuda para alguém, alguma coisa que você não sabe, enfim, isso faz parte. Mas hoje em dia minha rotina é bem mais reduzida. Assim, lógico que quando precisa eu fico muito tempo, sento aqui e enquanto o trabalho não está resolvido não saio. Mas eu tenho dois filhos, né? Eu procuro ter uma qualidade de vida, assim. Então, eu acho, eu não sei te falar em horas quanto tempo que eu fico. E nunca medi o trabalho por horas.
mas sim pela produtividade, pelo que eu entrego. Então, assim, se eu sentar aqui e ficar 3 horas e resolver tudo que eu preciso no dia, eu vou pegar o resto das outras horas e vou curtir minha família, vou andar de bicicleta, vou fazer minhas coisas. Nossa, Então, que assim, eu legal. tento equalizar isso, porque eu acho que não, essa questão, essa coisa de horas é assim, não tem nada a ver com Uhum. sua profissão. Eu acho que É não, né? flexível, não tem rotina, assim, né? Não tem rotina. Lógico que tem trabalho que você tem que dedicar e tem que ficar e não, né, Uhum. faz parte. Uhum. Mas não tem que ficar sentado, grudado na tela. Não Nossa, é isso que vai fazer, não é isso que vai fazer o seu trabalho ficar bom. aham. Ou seja, você tem flexibilidade, você tem essa Sim, oportunidade de gerenciar a qualidade de vida que você tem pessoal e profissional. sim. E isso eu entendo que antes, agora está super dentro da nova configuração do mercado de trabalho, então onde a gente tem ido, onde a pandemia né, nos abriu possibilidades aí até para formas de trabalho um pouco mais conservadoras, mas você já está dentro dessa configuração há muito tempo. Na verdade, assim, eu para contar um pouquinho assim de como é que eu fui para esse esquema que e já trazendo um pouco essa questão da pandemia também, a gente abriu trabalho com isso desde 2000, comecei em 2016 a estudar, né? Comecei a trabalhar em 2018 não, com 18 anos, quer dizer, eu tinha 16 anos. Aham. Com 18 anos eu já comecei a fazer meus primeiros trabalhos. Com 19 anos eu tive uma oportunidade, graças a esses trabalhos que eu falei da PNAP, Seu Madruga e Destaque, de trabalhar no exterior. Então eu fiz um trabalho que eu fui para Portugal trabalhar para a Nestlé, fiquei lá um tempo, voltei. Olha Depois só. eu fiz alguns trabalhos no Brasil, em São Paulo, no Rio, tudo. Depois eu voltei para BH e estabeleci base como freelancer. Então eu estava cursando a faculdade, trabalhava como freelancer fazendo alguns projetos específicos e pequenos. Em Uhum. 2009, eu abri a minha empresa, que é a Twist. E abri uma empresa tradicional, né? Com um endereço, com funcionário, aquela coisa toda. E foi muito bem, até que a gente trabalhava muito com mineração, né? E a mineração ela teve uma crise que começou em 2013, foi se arrastando aí por um longo período. Eu consegui manter meus funcionários até 2015, ou seja, começou em 2013, consegui manter até 2015. Em 2015 falei, olha, vou demitir, acertar com todo mundo e vamos cada um para casa. Então eu fui para minha casa, meu sócio foi para a casa dele e a gente começou a trabalhar de casa. E isso para a gente foi muito difícil, igual foi, eu acredito que para todo mundo que né, na pandemia, todo mundo de repente falou, você tem que trabalhar em casa. Trabalhar em casa não é nada fácil, né? Como todo mundo já sabe. Então, assim, em 2015 a gente foi para casa, a gente bateu muita cabeça até achar uma metodologia, um jeito de operar que realmente funcionava. Uhum. E por volta de 2018, que aí a coisa começou a engatar, e aí hoje a gente já opera assim, totalmente, não tem interesse nenhum em voltar até o espaço físico, meu trabalho não tem essa necessidade. Trabalho com colaboradores no Brasil inteiro e até fora do Brasil. Então, assim, eu consigo trazer profissionais muito bons para atuar comigo sem eu ter que ter eles perto de mim. Uhum. E a coisa funcionou. Então, assim, quando veio a pandemia, para mim não mudou nada, porque a gente já estava, assim, vamos dizer, foi uma sorte, né, de ter ido para casa antes e já ter batido cabeça. Então, assim, de Uhum. 2015 a 2018 foi muito difícil, muito difícil. Até achar o jeito de fazer a coisa Sim. funcionar. Mas depois que a gente descobriu como que funcionava e como que tinha que ser, aí a gente foi só aprimorando cada vez mais. Aí quando veio a pandemia, falou, beleza. Isso pra gente foi um diferencial, porque as pessoas não estavam acostumadas com isso. Então todo mundo acostumado a estar num escritório e de repente você tem que trabalhar em casa e ter que lidar com a rotina de casa, com o filho, e de não ter horário. Eu já sabia que se você não põe seus limites, Ah, não tem limite, literalmente, né? uhum. Então, para a gente foi muito bom. A gente saiu na frente, a gente cresceu na pandemia. Nossa, que ótimo. É uma quebra de paradigma, né? O difícil de ir para casa, além da rotina, é essa quebra de paradigma mesmo. De eu trabalho é quando eu estou no escritório, né? Em casa é outro esquema. E a gente mudar essa Sim, mentalidade, né?
Que bom. Então, de fato, vocês já Sim, saíram na frente. Vocês já estavam na profissão presente, futuro e já saíram na frente nessa questão da pandemia. Que bacana. Legal demais. Eu ia te perguntar sobre isso, né? Sobre as mudanças, pandemia e futuro, o que que você prevê para o futuro, mas eu acho que você trouxe muito, assim, do que vocês fazem no sentido de puxar o futuro. Não sei se eu estou errada nessa forma de interpretar, tá? De vocês anteciparem para a população que não está nesse meio algumas tendências, algumas possibilidades futuras também. Vocês lidam com muita tecnologia, né? sim. Tô- Na verdade, hoje a gente nem se vê mais como uma empresa de computação gráfica, e sim como uma empresa de tecnologia. Porque assim, o Legal. futuro é o que eu falei, assim, a realidade virtual, a realidade aumentada, e como que eu vou aplicar a computação gráfica nesses mercados, né? O que, que a gente pode trazer para a nossa área de atuação. Então, Legal. assim, eu acho que a gente utiliza a computação gráfica, mas a gente é uma empresa de tecnologia. E não uma empresa que produz vídeo, né? O vídeo faz parte, o vídeo a gente ainda entrega. Mas daqui a pouco não vai ser mais vídeo, vai ser tudo em tempo real, né? Vai ser Aham. animação igual de jogo. Então, assim, hoje em dia, por que que eu falo igual de jogo? Porque hoje em dia as animações são renderizadas, né? A gente faz um trabalho, depois o computador tem que calcular aquilo e gerar um vídeo. Daqui Aham. a pouco a gente já vai estar fazendo o trabalho que é o que vai ser utilizado. E aí, como é que a gente aplica isso no mercado que a gente atua, Uhum. né? Então a gente já Nossa, está pensando nisso, né? aham. Tem que dar um passo à frente, na verdade. Tem que sempre estar Tem que ali dar na um frente. passo à frente. Legal. Isso. E quando você fala do pessoal que você traz para trabalhar com você, quais Sim. são as características? O que você busca nesse profissional? O, É assim, hum, eu tenho uma característica na empresa que eu acho que é muito importante, que eu não abro mão de jeito nenhum, que hum, é a pontualidade. Claro, né, a qualidade tem que estar junto, mas assim, a pontualidade é muito importante para todos os envolvidos. Então, as pessoas que trabalham comigo, além de ter uma responsabilidade de fazer bem feito, tudo, eu faço questão que sejam pessoas pontuais, porque senão não serve, porque eu não é uma característica de não tolerar perder prazo, assim. Acho que é muito importante. Isso é o diferencial que eu tenho. Eu posso não ser da melhor qualidade, né? Tem outras empresas aí que têm uma qualidade assim, fantástica, mas às vezes não tem o prazo. Então, assim, a gente priorizou em ter esse prazo, e eu priorizo isso, e eu acho que uhum, isso é um grande diferencial. E as pessoas que eu trago para trabalhar, eu busco essa visão, né? legal. E olha que paradigma, é muito importante você trazer isso, o paradigma ser quebrado, né? A gente entende que o flexível tem a ver com a não pontualidade, muitas vezes, né? Não, é porque eu sou flexível, portanto, isso nos leva a não ter um horário fixo, etc. E aí a gente pode não cumprir prazos, talvez. Isso não é viável. Uma coisa não tem nada a ver com a Não, outra. não tem nada a ver. Olha que Igual eu te legal. falei, não importa se eu trabalhar 3 horas. O importante é que o cliente tenha o material que ele precisa no prazo que ele precisa e está tudo certo, né? Legal. E tecnicamente, até para quem está buscando essa profissão também, o que você vê de importância, assim, em termos de skills de habilidade, Eu de acho o conhecimento? seguinte, que a questão assim, de software, qualquer pessoa vai atrás, tem vários cursos de software que ensinam a usar o software. Isso não é diferencial algum. O diferencial é você ter um olhar da base para o trabalho. O que seria a base da minha profissão? Um olhar da fotografia, um olhar da composição, teoria das cores. Então, assim, se você sabe isso, você consegue levar isso para qualquer software. Então, quando eu falei lá atrás do design, por que o design foi importante? Porque o design ele tem isso tudo. Ele tem fotografia, ele tem composição, ele tem teoria das cores, né? Ele tem planejamento. Design, na verdade, design é projeto, né? Design é projetar. Então, tudo isso faz parte Uhum, do resultado final. Não importa qual ferramenta você usa. Software é sua ferramenta. Então, assim, o que eu dou de dica é assim, não importa, não foque em software. Isso aí você aprende, porque cada empresa vai trabalhar com um software diferente. uhum. Então, você tem que focar na base mesmo. O técnico a gente aprende, né, que é essa base de software que você está falando. Legal. E aí você está falando de empresa, Carlos.
Como é que você enxerga o mercado em termos de contratação, CLT? É forte também para essa sua área? Olha, já foi mais forte. Hoje em dia, eu acho que cada vez mais as empresas têm indo para um fluxo igual o que eu tenho hoje. Eu tenho assim, vários colaboradores que são especialistas nas áreas deles. Então, eu preciso de um modelador, um texturizador, preciso de um rigger. Eu contrato essas pessoas que são muito boas especificamente nessa área, mas eu pago bem por trabalho, mas não CLT. Já tive funcionário CLT e não tenho a menor vontade de ter mais, de verdade. Eu acho que cada vez mais, assim, pelo menos no Brasil, isso é uma realidade. Lá fora é diferente, né? Não tem essa questão da CLT. Tem os contratos, né? E lógico, tem contratos para filmes, um contrato de 1 ano, 2 anos e tudo, mas é mais ou menos o mesmo esquema. Você é contratado pela sua habilidade. Sim, entendi. Não é aquele esquema formalzão de mandar o currículo para a empresa, passar no processo seletivo e estar aqui naquele Não de onde é, foi. Não é assim que funciona. não, não é assim que funciona. Então, assim, essa é uma carreira para pessoas também que buscam essa flexibilidade, que se adequam a ela. Porque tem muitas pessoas que não têm esse perfil. Você já encontrou Sim, mais nessa área que não se adequavam por algum motivo nessa questão de perfil? Já sim, viu? já tive, Uhum. sim, já tive, já vi alguns exemplos já de pessoas que queriam ter horário, queriam ter um horário fixo e cumprir aquele horário, não importava se estava fazendo alguma coisa ou não, né? Entendi. Então, Tem a ver muito eu não mais com acho que é a verdade e uma estrutura, né, para se trabalhar que essa área não requer. Então, não você está requer. dizendo aí para a gente, olha só, você falou de dicas em termos de habilidades e características das pessoas que estão buscando, principalmente jovens que estão buscando entrar no mercado de trabalho nessa área, ou adultos que estão em momento de transição de carreira, é ter esse olhar mais detalhista para essas Uhum. nuances, né? Esse olhar mesmo para o futuro, para não, né, para não ficar preso a tendências passadas, igual eu trouxe aqui o meu exemplo de a profissão do futuro não é de agora, então é ter um olhar consciente do que vem ali para frente, é ter essa habilidade também de trabalhar de forma flexível, de trabalhar home office. Agora todo mundo está tendo essa experiência, sabe? Consegue dizer, né, com mais clareza se gosta ou se não gosta. A parte técnica ela é muito importante, apesar de não ser primordial, como você trouxe, porque a gente aprende, as pessoas conseguem aprender, mas tem um diferencial no olhar, que é muito importante. E a questão da pontualidade, do prazo, principalmente se a pessoa for trabalhar com projetos como você, porque vai estar lidando com o cliente. Lidar com pessoas tem que ser uma habilidade, certo? Justamente. Muito importante, inclusive. Porque as pessoas tendem a achar, como eu vou trabalhar com tecnologia, é muito comum ouvir isso, tá? Como eu vou trabalhar com tecnologia, eu não preciso ter um skill social tão alto. E não é necessariamente nesse sentido. Você tem que ter um É, jogo na de verdade, não, na verdade, eu acho que é o principal é saber lidar com pessoas, porque você está sempre tentando agradar alguma pessoa. Né? Quem te contratou ela tem uma expectativa no trabalho, e você tem que entender qual que é aquela expectativa e traduzir isso numa imagem. Então, assim, é bem complexo. Né? Vamos legal. dizer que o trabalho é quase que agradar uma pessoa mesmo. Assim. Tem que ter muita habilidade nisso. É aquela história, eu vou fazer só o que eu gosto. Mentira, trabalho de onde ficar só o que a gente gosta, né? Mesmo fazendo o que você gosta, envolve frustração, envolve agradar o outro, como você disse, envolve muitas vezes ficar Sim, 12 horas, né, fazendo o trabalho e alterando coisas que o cliente pediu. Então, sim, resiliência, né, Carlos, também. resiliência, sem dúvida. Legal. E uma outra pergunta que não quer calar, principalmente para quem está começando nessa carreira. O que a pessoa Sim. pode ter de expectativa em termos de retorno financeiro, em termos de tempo? Eu Vou acho ficar que rico em 6 meses. não. Eu acho que é uma profissão assim que não se faz bem, de verdade. Em menos de Uhum, 3, 4 anos de luta. Para uhum, começar, assim, na verdade, 3, 4 anos para você começar a ter algum retorno, tá? É demorado. Porque, assim, uhum, igual eu te falei, aprender software é muito fácil. Você conseguir ter um retorno usando aquilo e encontrando um nicho, tudo é demorado. uhum. Então, assim, eu acho que é uma área que remunera bem sim, mas é igual a qualquer outra área. Você tem que ser diferenciado. Você não pode ser mais Uhum. um, né? Se for mais um, você Legal. não vai ter retorno, não.
Porque tem Só, muita só... gente fazendo. Pode falar, desculpa. Não, eu falo, tem muita gente, né, correndo atrás disso. Então, se você for mais um. Então, Uhum, assim, é buscar mercados diferenciados. Até porque que eu trabalho hoje, vamos dizer, né, com mercado diferenciado, assim, engenharia e produto. Eu aí enxerguei uma oportunidade sim. e correr atrás dela. Né, as pessoas ficam muito focadas, igual quando eu comecei, eu estava muito focado em games, em cinema e tudo, que é super legal. Tenho vários amigos que estão na indústria do cinema, vários foram para o Canadá, Estados Unidos, ILM, DreamWorks, Pixar. Eles chegaram lá. Mas Uhum, assim, no universo, sei lá, de 1.000 pessoas, uma pessoa, duas pessoas, né? E pode, todo mundo querendo pode ir para o falar. mesmo lugar. Se você busca um lugar que tem bem menos pessoas querendo ir, a chance de você prosperar é muito maior. Sim, mais Né? oportunidades, né? Claro, sim, claro que você tem que ter qualidade, tudo, né? Todas as características para poder ser sucedido naquela área, mas você tem mais chance, né? Sim. E você falou algo que é interessante, assim, nem todo mundo vai focar também nessas áreas, né? A gente, igual eu brinquei no início, eu penso em Toy Story. E aí é esse o caminho, é esse o horizonte, não necessariamente, né? Você está mostrando que a gente tem muitas outras oportunidades e que, de fato, a gente precisa quebrar esses paradigmas e com um olhar amplo, né? Coração aberto para perceber essas oportunidades todas. Além da Exatamente. resiliência, é uma abertura ao novo, eu poderia dizer isso? Sim, com certeza. É. Foi difícil para você ter essa abertura, não? O clique veio rápido? Foi difícil, assim, na verdade essa abertura veio quando eu abri a empresa e os trabalhos que vinham eram voltados para essa área, né? Os Aham. trabalhos que foram chegando e tudo, e a coisa foi acontecendo, foi voltado principalmente para engenharia. E eu tinha muita dificuldade em produzir um trabalho de uma área que eu não tinha interesse. Aí Uhum. depois eu fui criando um interesse, entendendo que você não precisa ter interesse, você não precisa ter interesse 100%. Lógico que é importante ter o interesse, mas não é preciso ter o foco naquela área para conseguir atender bem aquela área. A partir do momento que você entende como é que funciona e tudo, você vai enxergando oportunidades e coisas que você gosta dentro daquela área para poder fazer o seu trabalho e apresentar. Então, assim, eu faço engenharia, mas animação para Aham. esse mercado, entendeu? Então, assim, Nossa, legal. eu tento trazer algumas coisas da área que vamos dizer, que eu amo para a área que me dá um retorno financeiro, né, satisfatório. Você consegue unir o útil ao agradável, né? Sim, E olha que interessante, você relatou duas experiências aí onde você teve esse olhar. Primeiro, quando o seu colega lá, com seus 16 anos, te mostrou a primeira vez o software, você montou a mesa de ping-pong. Você primeiro, não quero isso não. Depois você foi se abrindo e veio a oportunidade. Aí agora, de sim, novo, com a oportunidade com a engenharia. Não, não mexer com isso não. Depois você conseguiu ver essa oportunidade aparecendo, né, de forma mais clara. Então, muito bacana. justamente. E a gente tende mesmo a focar o olhar naquilo que a gente ama, que a gente quer fazer, e a gente. Isso é um perigo, né? Porque a gente acaba perdendo a oportunidade, às vezes, que está ali do nosso lado. Então, que bom que você teve esse relance. Obrigada Sim, por compartilhar. sim. E uma coisa que eu faço muito é o seguinte: eu tento trazer áreas que eu gosto para o meu trabalho. Então, assim, eu gosto muito de bicicleta. Aí eu comecei a procurar clientes que fabricam bicicletas para poder fazer animações de bicicleta. Consequentemente, o trabalho para ele é muito satisfatório, porque eu estou fazendo uma coisa que eu gosto bastante. Uhum. E é possível você buscar, né, alguma coisa que você gosta e aplicar isso na sua profissão. Eu tento fazer isso muito, assim. Uhum. Tento fazer isso muito, assim, não só bicicleta, tipo avião, adoro avião. Vou procurar então a Embraer. Quero fazer uma animação do avião, por exemplo. Uhum. E aí, corro Nossa, atrás bacana. daquilo e com certeza é possível. Tem mercado. Isso que eu falo, tem mercado, você tem que criar oportunidades e mostrar que existe essa necessidade também, que ela existe, né? Muitas vezes as pessoas talvez não conheçam. Sim, É, você pode criar o seu mercado, né? Às vezes o mercado não existe, mas olha, se naquele mercado tivesse uma animação, seria muito legal. Tipo, vende, é interessante.
E aí Aham. cabe a você tentar convencer o cliente. Eu estou citando o caso da bicicleta porque foi mais ou menos assim. Eu conheci uma pessoa que trabalhava numa empresa que fabrica bicicletas, e eu falei, eu vou fazer um teaser aqui, um produtinho para poder levar para eles lá e mostrar o que poderia ser, para ver se vai dar certo. Eles adoraram, compraram, a gente fez 3 vídeos no primeiro ano, depois mais 10 vídeos no segundo ano, e agora já foi em 2016, a gente está em 2021, 5 anos já, Olha né, que que eu tenho esse bacana. cliente e a gente faz bastante coisa junto. Então, e foi uma coisa assim que eu, né, de certa forma, corri atrás de um mercado que me interessava e que não existia. O cliente nem pensava em fazer animação. Falei, e se a gente Aham. fizesse uma animação, aquilo ali que você não consegue mostrar no vídeo, eu consigo mostrar na animação, olha aqui. E aí ele comprou a Olha que ideia e deu legal. super certo. E algo que é interessante, não sei se é um desafio para você. Às vezes você tem que criar essa necessidade com pessoas que são muito concretas ali, que não tem aquela imaginação de entender o que é animação. Você de fato tem que mostrar o que que é, né? Justamente. Com certeza. Principalmente engenharia, né? Quando você falou da mineração, eu pensei nisso, porque é um mundo muito conservador e muito concreto, né? Muito Sim, engenheiro, geólogo, etc. Então, entrar nisso deve ter sido um desafio bem legal também, né? com certeza. Ah, que legal. De tudo que você já fez, Carlos, o que mais te deu orgulho até hoje? Nossa, essa pergunta é difícil, mas eu Essa acho foi que surpresa. é, essa foi pegadinha. Mas eu acho que foi o vídeo assim, esse cliente das bicicletas, eu fiz vários trabalhos, né? Em 2019, eles fizeram um lançamento da linha 2020 no Memorial da América Latina e eu fiz um vídeo que eu fiz toda a concepção do vídeo, desde o roteiro, assim, esse vídeo ele contava um pouco da história do cliente, né, de como que ele nasceu, como que era a paixão dele por bicicleta, como que a coisa foi acontecendo. Eu criei um roteiro, Uhum. fiz o vídeo, a animação e ainda fiz a locução. E fiz a locução, Olha, eu fiz uma locução para o cliente ver qual que seria o texto, né? E aí depois a gente contratou vários locutores profissionais para fazer e tudo. O cliente, não, 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 não gostei, não. Ah, o jeito que você falou é o que me convenceu de que esse produto tem paixão. E esse foi é um trabalho que eu me orgulho bastante, porque olha, legal. é um resultado técnico muito bom, assim, acho que ficou bem interessante. E eu tive essa possibilidade aí de fazer tudo, né? Tudo Uhum. mesmo, assim, de falar, olha, vamos. Ele só falou assim, eu quero lançar minha bicicleta. O que eu faço? E aí eu fui lá e falei, não, então vamos fazer um vídeo assim, o roteiro vai ser esse, vai acontecer isso. E aí deu tudo certo. Olha, então você trouxe outras habilidades, outras necessidades aí também, né? Igual você trouxe o roteiro, enfim. Vai muito além só Sim, da parte técnica, é muito além mesmo. com Eu certeza. pensando assim num nível de imaginação alto, sabe? Imaginação, criatividade, tá lá, criatividade e técnica apurada marcam o seu estilo. A Big Ross falando. E é isso mesmo, né? São essas habilidades. Muito legal. E aí, na onda das perguntas surpresas, pegadinhas, pensando em toda essa trajetória, Carlos, tudo que você viveu, o que você mais aprendeu que você poderia compartilhar com quem está aí buscando um direcionamento de carreira ou escolhendo uma profissão e olhando para a sua hoje? Eu acho que, assim, são algumas coisas que a gente até já conversou aqui hoje, né? Que é não focar só na parte técnica, que isso aí se aprende, né? Então, assim, olhar fora da caixa, pensar numa fotografia, numa teoria das cores, uma história da arte, né? Olhar um pouco para isso. Eu Uhum. acho que assim, nem isso já está batido, mas eu acho que é importante dizer inglês. Não é porque é assim, né? Tem que saber, tem Tem que que saber. dominar, tem que ser ninja em inglês. Está Ponto. batido, mas as pessoas ainda não têm, viu? Então, Acredito que assim, os melhores materiais são em inglês. Ah, não é porque é Estados Unidos ou Inglaterra, é porque é a língua global. Não tem jeito, não tem como correr contra isso. Então, tem que saber inglês. Tem que saber inglês e isso faz uma grande diferença na qualidade, na quantidade de material que você absorve. uhum. Então,
É isso, eu acho que é você focar nessas áreas aí que são satélite, né, da profissão, mas que são a base, Uhum. saber o inglês e procurar, né, ter uma relação boa com as pessoas, né, saber ter um relacionamento interpessoal, cumprir prazos, tudo isso aí é importante. Tem que saber conversar, tem que saber cumprir prazos, porque por mais que você trabalhe sozinho como freelancer, sempre vai ter que conversar com alguém, com o seu cliente, você vai ter que atender, mais difícil ainda. Se você estiver trabalhando numa equipe, você vai ter que saber conversar com alguém da sua equipe, né? Então tem que ter essa habilidade de comunicação, e às vezes as pessoas não têm, né? E uma coisa que é muito difícil no meu trabalho, que eu aprendi, é que o trabalho não é seu. Lógico que trabalho de arte é complicado, tem muito ego, né? Ah, eu fiz aquilo, aquela ilustração, mas não é. Às vezes Aham. o cliente fala, não, eu quero que muda aquela cor ali, aquele vermelho ali, porque eu não gostei. O trabalho não é seu, ele que está te contratando para fazer. Se ele quer que mude a cor, você vai mudar a cor. Você não vai ficar brigando. Então, assim, uma coisa que as pessoas têm dificuldade e brigam às vezes por isso não tem, aqui não ficou bom e você não sabe que é bom. Quem sabe é quem está te contratando. Lógico que você pode falar, olha, minha experiência diz que vermelho ali não vai ficar bom, vamos de azul mesmo. Mas se a pessoa quiser, você tem que fazer e pronto, e entender que aquilo é só mais um trabalho, que vão ter outros, e isso eu acho que é uma coisa muito importante a ser dita, assim, porque acaba que você cria um apego, né? Ainda mais porque o trabalho não é uma coisa que você faz em horas, são trabalhos de dias, meses, às vezes. Então você Uhum. cria um apego por aquele trabalho, só que você não pode se apegar ao trabalho. Isso eu já aprendi, já fui muito apegado, hoje em dia não sou. Isso faz Muito legal. diferença. No início, então, sofria, teve um caminho de aprendizado, né? Teve um Talvez caminho de aprendizado. quem está começando talvez tenha esse sofrimento, e ninguém ensina isso, né, Carlos? É só experiência. Ninguém ensina isso, não. Ninguém ensina isso, não. E assim, às vezes até uma forma de comunicar, né? Às vezes um amigo seu te dá um feedback e aí você, como tem aquilo como seu, você entende aquele feedback como ofensa, né? E aí a conversa baixa o nível, e aí não... Isso é uma coisa que Não, acontece. não sei se é É uma coisa perfeito, real. né? Perde o cliente. Então tem que saber É não conversar, trazer para saber o o que você fala. pessoal. É não trazer para o pessoal. E é muito interessante o que você está Justamente. trazendo. Muitas vezes, quando a gente não trabalha dentro da empresa, com CLT, etc., a tendência das pessoas é achar que o relacionamento é muito mais fácil. É isso que você falou, que eu não vou precisar lidar tanto com as pessoas, e muito pelo contrário. Às vezes fica até muito mais delicado, porque eu estou te pagando e tem uma relação ali de poder envolvida também, né? Sem É, dúvida. então, e algo assim, a gente que está de fora não pararia para pensar nesse apego da arte, etc. Provavelmente quem está do outro lado contratando também não pensa nisso, não sabe desse afeto Não que tem. pensa. Às vezes a pessoa pede uma alteração e aí quando a pessoa que está fazendo volta com uma reação, né? Ela fica sem entender como assim, né? Tipo, se eu estou pedindo para mudar uma coisa aqui, mas você ficou nervoso. Mas tem, Problema, né? existe. Não, mas muito legal isso. Sim. É um ponto de vista do outro lado, que a gente não teria acesso se você não contasse. Bacana. Não, muito legal, viu? O que mais? Tem mais algum ponto importante que você acha assim, que a gente não pode passar sem falar? Alguma dica que você tenha ficado? Alguma história que você queira trazer? Ah, eu acho que não. Acho que a gente cobriu bem, assim. Foi um overview, né? Eu acho que quem quiser conhecer mesmo, o meu trabalho é muito abstrato, né? Tudo que a gente falou aqui é abstrato. Quem quiser ver alguma coisa, vai no site da Twitch, pode ver, ou no meu Instagram pessoal também, dá uma olhada, eu sempre posto alguma coisa lá. Então, é isso, assim, procurar ver alguma coisa de computação gráfica, o site, para poder entender um pouco mais. Assim, acho que o que a gente está falando aqui é muito abstrato, E eu te falo assim, que para eu quem vim não sem saber conhece. nada, eu de fato não sabia, como eu te falei, eu pensei em Toy Story, e eu tinha muita curiosidade, e o overview que você deu me deu uma clareada muito legal, e eu tenho certeza que para quem está buscando aí essa área, tem curiosidade, vai ter um direcionamento muito bacana assistindo isso que você trouxe. Então, te agradeço muito mesmo. Eu vou Ah, salvar que esse bom. vídeo e eu vou colocar Sim, lá
o link da sua empresa também, que aí direciona as pessoas. Tá joia. Quem estiver assistindo aí, pessoal, quiser compartilhar, eu vou salvar lá tanto no YouTube quanto no Instagram. Vou compartilhar com o Carlos Eu vou também. mandar um abraço aí pro pessoal dos Nutellas aí que estão vendo, que é meu grupo de bicicleta. O pessoal até já falou aí, o Marco Couto, eu tô vendo que tá na live. Um abraço. Eles entraram já falando abraço no Telas. E aí fiquem à vontade de compartilhar e eu me coloco à disposição também. Se alguém tiver alguma dúvida e eu puder repassar para o Carlos, ou até te procurar pelo Instagram, né, Carlos? Sim, estou à disposição. Obrigada. Muito Eu que obrigada. agradeço a oportunidade. Sempre bom falar um pouco assim. Espero que não tenha falado besteira. Nossa, foi muito interessante. E aí, gente, o Carlos já está me dando as dicas aqui de passar para o YouTube também, que lá a gente consegue compartilhar. Talvez a gente faça uma versão 2 aí, a gente consegue compartilhar e mostrar melhor os trabalhos, né? Isso. Legal demais. Obrigada, viu? Obrigada, pessoal, por Obrigado, aí até Carol. agora. Obrigada quem vai assistir depois também, já estou agradecendo. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Obrigado, Carol. Tudo de bom. Beijo. Tchau, beijo.